Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai repercutir tudo após esse São Paulo 2, Inter 0. O Inter fez uma péssima partida no Morumbi e sabe disso nos bastidores. Há um descontentamento importante, mas a gente vai nesse conteúdo repercutir o que o técnico Mano Menezes falou sobre a instabilidade do Inter na temporada, muitas chances perdidas nas últimas partidas, o cansaço da equipe, principalmente na sequência do mês de abril e na sequência que já está acontecendo no mês de maio. E afinal, por que tem jogador que não estreou ainda? Por que o Inter é um time regular? Por que a defesa do Inter falha tanto? As explicações do técnico Mano Menezes e do volante Gustavo Campanharo e de Alan Patrick, que foram os dois jogadores que falaram na zona mista. E um relato importante de um jogador na saída para o intervalo da partida. Eu tô te contando tudo nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. O teu like e a tua inscrição são muito importantes, dão uma força enorme aqui para os conteúdos do canal. E claro que esse vídeo e todos os outros têm sempre o apoio da KTO, KTO.com. Eu me dei mal, falei para vocês que eu ia apostar em vitória do Grêmio, empate ou vitória do Internacional contra o São Paulo, me dei mal nos dois. Tem dia que é noite, dei os pila pro sueco, acontece, é do jogo, tá certo, pessoal? Bom, um Inter que fez uma partida, eu diria que irreconhecível. Por mais que o Inter não esteja tão bem nessa temporada, o Inter foi muito mal contra o São Paulo. Hoje perdeu por 2-0 e estacionou agora no meio da tabela com 7 pontos, a primeira derrota do Inter neste Campeonato Brasileiro. O que o Mano viu do jogo, tá? Ele disse que no primeiro tempo as duas equipes produziram pouco, só que ele até viu o Inter com um pouco mais de volume e controle, só que o Inter não conseguia criar na primeira etapa. E ele viu o São Paulo fazendo um segundo tempo melhor e que o Inter não sentiu a questão física, e sim a questão técnica. Isso foi dito pelo treinador colorado Mano Menezes. Ele disse: não vi nenhum tipo de cansaço maior para uma explicação. Às vezes também é mérito do adversário, foi assim que o Mano enxergou o jogo. E aí, falando sobre enxergar o jogo, o que o Mano também falou? Sobre as oportunidades desperdiçadas, que o Inter criou 15 chances e só 4 dessas chances foram finalizações do gol. E ele falou: bom, preocupa, porque em 15, tendo um aproveitamento de 4 só em gol, é um aproveitamento baixo. E que o Inter tem jogadores de qualidade técnica para fazer melhor, para criar mais e assustar mais o adversário nas finalizações a gol. E claro, não só assustar, como também converter em gols. Ele disse que vai, obviamente, continuar trabalhando para converter e continuar trabalhando para não tomar os gols que o Inter tem tomado. Ele disse: estamos tomando gols com muita facilidade. Estamos na média da maioria que toma gols. Não é que a gente toma muito gol, mas que a gente toma gols bobos, gols fáceis em momentos importantes e capitais das partidas. E dentro dessa questão de sistema defensivo, o Mano ainda falou, ele foi questionado por que o sistema defensivo persiste em falhar. E ele disse: a gente não tem todas as respostas, porque senão a gente teria todas as soluções, obviamente. E ele disse que ele, como treinador, tem que encontrar uma maneira firme para essa equipe jogar, que ele quer propor, e ele está propondo os jogos. Até contra o São Paulo, como ele disse, o Inter teve um pouco de controle na primeira etapa e agrediu também o São Paulo. Só que ele explicou, por mais que ele tenha feito isso, por mais que o Inter esteja propondo algumas partidas, não adianta propor se vai levar gols bobos, como o time do técnico Mano Menezes tem sofrido. E ele até cita, de quem sabe dar um passo um pouco atrás. Se não tem um poder de decisão tão grande lá na frente com o time propondo, talvez esse time tenha que propor menos, para sofrer menos lá atrás, para criar uma confiança e a partir dessa confiança da temporada, quem sabe avançar mais, quem sabe voltar a propor, como o Mano enxerga que isso está acontecendo nessa temporada. Sobre a defesa ainda falhar, tá? Ele disse, cara, cada equipe tem a sua característica. Quando a gente tinha, e ele citou como exemplo, quando a gente tinha um volante de mais contenção, que era o Gabriel, a gente tinha mais segurança. E ele está enxergando que o Campanharo está dando essa segurança até certo ponto para o time, jogando como primeiro volante. Futebol é um todo. Tem a ver também com a confiança, comportamento e resiliência nas dificuldades. O Mano citou pelo menos em 2 oportunidades o termo resiliência, que o Inter não está sendo resiliente nas partidas, e ele disse isso também após o empate em 2-2 contra o Nacional, que às vezes o Inter está na frente ou está melhor e leva gols bobos também nessas falhas que eu citei da defesa, tá certo? E até depois ele é questionado por outro colega repórter sobre essa questão que ele apontou do Gabriel, da segurança que o Gabriel dava. Se o Inter só vai ter isso quando o Gabriel voltar. E ele disse: é importante deixar claro que não atravessamos todos os momentos que estamos atravessando pelo Gabriel. E nem lá atrás, quando estávamos bem, era tudo pelo Gabriel. Seria uma mentira para tentar justificar. A equipe tem condições de resolver seus problemas de diversas maneiras, foi o que disse o técnico
Mano Menezes. Sobre a questão ainda de defesa, ele foi questionado sobre o Nico Hernandes, que é um jogador que chegou junto ao Atlético Paranaense, rescindiu até vir para o Internacional e até agora não estreou. Tem sido relacionado, está há mais de 2, 3 meses aqui e não estreou. E o Mano deixou claro, não vou falar individualmente de jogadores porque isso não é correto. Para fechar do que disse o Mano Menezes, tá? Sobre a irregularidade. O Mano falou muito sobre os defeitos do Inter na coletiva. Por que o Inter está muito irregular no ano? E por que muitas vezes ele oscila? E ele disse, não temos oscilado tanto. Nossa equipe tem mantido um padrão. Melhoramos a criação, mas essas questões de jogo e resultado vão estar presentes em um campeonato como esse, de 38 rodadas, um campeonato longo. Temos que ter discernimento do que melhorar e do que precisamos melhorar e do que é normal de acontecer em um campeonato como o Campeonato Brasileiro. Pessoal, quem falou também na zona mista foi o volante Gustavo Campanharo. Ele falou que o Inter ficou devendo hoje contra o São Paulo, que era um jogo difícil, é verdade, mas que o Inter ficou devendo e sabem que apesar do campeonato ser longo, ficar devendo e cada rodada tu ficar devendo um pouco mais é prejudicial para um campeonato longo, como eu disse, de 38 rodadas, e o Campanharo inclusive citou, trabalhar um pouquinho mais, foi dito pelo volante do Internacional. E ele falou ainda sobre a sequência e a parte física, se tem atrapalhado. Ele falou, olha, para todas as equipes essa sequência é difícil, não é só pra gente. Hoje jogamos novamente com um time que vinha jogando nos últimos jogos, o time considerado ideal por todos. Temos que estar prontos. Hoje criamos menos e um pouco de concentração maior na hora de finalizar. Mas o Inter ficou devendo e foi isso que viu o volante Gustavo Campanharo. O Alan Patrick também falou na zona mista lá do estádio Morumbi. E ele disse que ele enxergou um primeiro tempo equilibrado, só que no segundo o Inter foi mal. Bem o que o Mano tinha dito também na sua coletiva. E ele disse que até a organização de São Paulo atrapalhou na hora de construir, na hora dele aparecer no meio de campo com outros jogadores para construir as últimas jogadas. Sobre a questão física, olha o que o Alan Patrick falou, tá? Eu tava me sentindo super bem, eu procuro sempre me cuidar. O calendário no Brasil é muito jogo e a gente sabe disso. E essa gestão o Mano conhece, ele é inteligente e experiente. Vamos ver como que isso vai ser decidido por ele nessa questão de poupar um jogador aqui, poupar outro jogador em outra partida. O Mano vem falando isso nas últimas coletivas e que ele fará isso. A gente até estava esperando isso contra o São Paulo, acabou não acontecendo. Mas eu quero trazer um relato que tem alguns jogadores que estão vendo e estão sentindo de outra forma, e isso é normal. Na saída para o vestiário, no primeiro tempo, que o Inter já estava perdendo para o São Paulo, o Wanderson falou para a televisão e disse, às vezes o cansaço bate, mas a gente tem que colocar isso de lado. Então tem jogadores que sim, estão sentindo um pouco mais o cansaço dessa sequência e é algo natural que a gente já imaginava, e o Mano deve poupar atletas também nessa sequência, tá certo? O Inter que já volta para Porto Alegre se reapresenta amanhã no CT Parque Gigante. Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações que a gente volta para falar mais do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima.